Fala galera, professor Anderson Magalhães na área. Professor Anderson Magalhães na área. Vamos para mais uma aula de contabilidade, aula de número 2 aqui em nosso canal do YouTube. Nesta aula, vamos falar de conceitos importantíssimos, conceitos muito relevantes para que você estruture a sua base na contabilidade. Hoje vamos falar de conceitos de ativo, passivo, patrimônio líquido e balanço patrimonial, além de resolvermos várias questões de concursos públicos. Então vamos avançando e deixar esse conteúdo bem estruturado para você. Vamos lá, galera, se liga aí. Vamos lá. Pessoal, quando falamos de ativo na contabilidade, quando falamos de ativo na ciência contábil, estamos falando de um conjunto de bens e direitos que uma entidade possui. Uma entidade pode possuir bens, ela pode possuir direitos, né? Direitos de receber valores de terceiros. Então, tudo isso, esses bens e direitos, compõem o ativo, o total de bens e direitos da entidade, vão compor o que nós chamamos de ativo dessa entidade. Pessoal, sabemos que o patrimônio de uma entidade é composto pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. Só essa parte de bens e direitos é chamada de ativo, tá? Então, o patrimônio de uma entidade é composto por bens, direitos e obrigações. Quando pegamos a parte de bens e direitos, estamos falando do ativo, que é a parte positiva do patrimônio. As obrigações serão, então, a parte negativa do nosso patrimônio. Mas o ativo é a parte positiva, é a parte de bens e direitos, beleza? Então se liga, quando temos o patrimônio de uma entidade, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Se você juntar bens e direitos, isso compõe o ativo, é a parte positiva do patrimônio. Quando falamos de balanço patrimonial, que é o principal demonstrativo contábil, então o ativo fica do lado esquerdo do meu balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um demonstrativo que vem mais ou menos assim, ó. Você tem um retângulo, aí você tem aqui, ó, de um lado você tem o ativo, do outro lado você tem o passivo. Desse lado aqui, ó, do lado esquerdo, fica o ativo. Então você vai colocar as contas ali que representam os bens e direitos da entidade, beleza? Claro que aqui também, nesse nosso balanço patrimonial aqui, ficou faltando uma parte que é o PL, que é o nosso patrimônio líquido, beleza? Então tá ali representado para você um esqueminha do balanço patrimonial, o ativo do lado esquerdo, passivo e patrimônio líquido do lado direito, beleza? Ativo, conjunto de bens e direitos, é a parte positiva do nosso patrimônio. De acordo com a Lei 6404 de 76, a Lei das SA, o ativo é assim dividido. Pessoal, então o que nós temos? Nós temos o seguinte, o ativo ele é composto, de acordo com a lei, pelo ativo circulante e o ativo não circulante, tá? Então você vai ter um AC, um ativo circulante, e um ANC, o ativo não circulante. O ativo circulante é o conjunto de bens e direitos de curto prazo. E aí o curto prazo entenda como até um ano. Então são aqueles bens e direitos realizáveis até um ano, tá? Então vamos entender assim, de curto prazo. O ativo não circulante são aqueles realizáveis a mais de um ano, tá? Então, longo prazo após um ano. E nós temos algumas categorias dentro do ativo não circulante. Dentro do não circulante você tem o realizável a longo prazo, você tem os investimentos, você tem o imobilizado e o intangível. E aqui embaixo você coloca o total do ativo, tá vendo? Então essa é a divisão do ativo. Ou então você tem ativo circulante e não circulante. Ativo circulante, bens e direitos de curto prazo.
Ativo não circulante são os bens e direitos de longo prazo. E aí, dentro do ativo não circulante, você tem o realizável a longo prazo, são os bens e direitos a longo prazo. Você tem os investimentos, que são os bens de renda. Você tem o imobilizado, que são os bens tangíveis. E você tem o intangível, que são os bens intangíveis, beleza? Tranquilo? Então, pensou em ativo, você divide em ativo circulante e ativo não circulante, beleza? Como eu comentei aqui embaixo, você tem bens de renda, bens tangíveis e intangíveis. Vamos ver cada um deles. Vamos lá. Aliás, antes disso, precisamos pensar o seguinte. Antes de ver ali os bens, em provas de concurso, o que nós temos? Nomes, nós temos sinônimos para ativo. Então o cara pode te dar lá diversos valores num balanço patrimonial e pedir para você, olha, qual que é o patrimônio bruto dessa entidade? E aí você fala, poxa, mas o que é o patrimônio bruto, né? Então, na verdade, o patrimônio bruto nada mais é do que o ativo. Então, existem alguns termos que você precisa decorar que são sinônimos de ativo. Isso pode aparecer na sua prova. De repente vai ter uma questão lá que você vai conseguir calcular qual é o ativo, mas ele vai perguntar para você qual que é, por exemplo, o capital investido. E aí você, se você não souber que capital investido é sinônimo de ativo, você erra a questão. Então, quais são sinônimos de ativo? Decora lá. Patrimônio bruto, ou então ativo total, capital investido, capital aplicado. Essa palavrinha aplicado cai muito para ativo, tá? Aplicação de recursos, tá vendo? Ó? Capital aplicado, aplicação de recursos. Então, tudo isso é ativo. Tudo isso é ativo. Patrimônio bruto, ativo total. Capital investido, aplicado, aplicação de recursos, tá vendo? Então, são sinônimos de ativo, tá? Agora, falando dos bens aí, você decora o seguinte. Nós temos bens numerários, bens de venda, bens de renda e bens de uso. Bens numerários. Então, veja só. O ativo é composto por bens e direitos. Aqui nessa tela, nesse quadro agora, nós temos os bens. Quais são os tipos de bens que você pode ter compondo esse ativo, tá? Então, bens numerários é o quê? É o dinheiro disponível em caixa. E os bens que podem ser facilmente convertidos em dinheiro, de forma rápida. Como valores depositados em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Essa liquidez imediata é aquele dinheiro que você vai lá e consegue resgatar de forma muito rápida, tá? Bens de venda são os bens da empresa destinados à venda. Para produção de receitas. Por exemplo, o estoque de mercadorias. Você tem um estoque de mercadorias destinado à venda, por isso é um bem de venda. O estoque de produtos acabados, você quer vender esses produtos acabados, são bens de venda. Temos também bens de renda, são os bens adquiridos pela empresa para gerar renda, tais como imóveis para aluguel. Então você tem lá um imóvel da empresa, o imóvel para ela alugar aquele imóvel, ela vai ter uma renda com aquele aluguel. Então, um bem de renda. Bens de uso também são os bens permanentes. São bens permanentes, são bens que não se acabam rápido. Bens de uso são bens permanentes. Olha aí, ó. Tempo de vida útil acima de 1 ano e tem um valor relevante. São utilizados na manutenção. Os bens de uso são utilizados na manutenção das atividades operacionais da entidade. Exemplos aí, né? Veículos, máquinas, equipamentos estão sendo usados no processo diário da empresa e eles têm vida útil acima de 1 ano, né? Um veículo, uma máquina, um equipamento, né? Então estão aí os bens, pessoal. Falei para vocês que o ativo é composto pelos bens e direitos da entidade. Os bens estão aí, bens numerários, bens de venda, bens de renda e bens de uso. Que mais? Quanto à tangibilidade, como estão esses bens aí?
Os bens podem ser o que, pessoal? Os bens podem ser materiais, tangíveis ou corpóreos, ou então imateriais, intangíveis, incorpóreos. Tá vendo aí? Então é isso que nós temos quanto à tangibilidade. Então os bens podem ser tangíveis ou intangíveis. Os bens tangíveis são os bens corpóreos, os bens materiais. Eles têm existência física, você consegue tocar nos bens tangíveis. Eles podem ser tocados, eles podem ser vistos. Então, o caixa, estoques, veículos, imóveis, terrenos, você consegue ver, você consegue tocar nos bens tangíveis, nos bens corpóreos. Já os bens imateriais, intangíveis ou incorpóreos não têm existência física, eles não são visíveis. Exemplos: direitos autorais, uma marca, uma patente, são bens intangíveis, são bens incorpóreos que a entidade tem, tá? Então ela tem aquele bem, né? A marca dela tem um valor, né? Só que é um bem que você não consegue tocar, você não consegue ver. É uma existência intangível, é uma existência incorpórea, tá? Então vamos avançando, galera. Direitos, pessoal. Quando falamos em direitos, né? Então nós temos aí que o ativo é composto por bens e direitos. Os bens nós temos ali bens numerários, bens de venda, bens de renda, bens de uso. Temos bens intangíveis, bens tangíveis, intangíveis, né? E os direitos, pessoal? Quando falamos em direitos na contabilidade, os direitos representam créditos. Olha só, são créditos, valores a receber. Valores a receber ou a recuperar de terceiros, tá? Então, os direitos é aquilo que a empresa, é aquilo que a entidade tem a receber, tem o direito de receber aquilo ali, tá? E a empresa pode ter direitos que são derivados das suas atividades normais, né, dessa entidade, pode ser venda, prestação de serviço a prazo. Então a empresa foi lá e vendeu algo a prazo para o seu cliente. O seu cliente tem que pagar. É um direito que a empresa tem, o direito de receber as parcelas, as prestações daquela venda ou daquele serviço que foi prestado. Em relação também a tributos, pessoal, isso acontece também quando a empresa tem tributos a recuperar, né? Ela tem valores ali do governo que ela pode recuperar, né? Então são créditos tributários que a empresa terá perante o governo. Então falamos aí em créditos tributários. Os direitos são facilmente identificados pelas expressões a receber, a recuperar. Olha só, olha os exemplos ali, ó. Duplicatas a receber. Então ela vai receber essas duplicatas, né? Ela vai poder ter esse dinheiro referente às duplicatas, são direitos. Impostos a recuperar. Olha aí, ó, vai recuperar do governo. Ela pagou aquele imposto, mas ela vai recuperar parte dele. Adiantamento a fornecedores. Só vou tirar da frente aqui, ó. Adiantamento a fornecedores. Então o que ela fez? Ela adiantou ali algum material, algum valor, né, para os seus fornecedores. Ela tem direito de receber aquele material. Então ela foi lá e pagou, ó, vou pagar aqui para você, meu fornecedor. Vamos supor, o fornecedor de matéria-prima, né? A empresa vai lá e paga aquele valor de forma adiantada para seus fornecedores. Ela passa a ter um direito de receber aqueles materiais, né, do seu fornecedor, por exemplo, de matéria-prima, né? A empresa produz roupa, ela vai lá e paga pelo tecido. Ela tem direito a receber esses tecidos, né? Passa a ter um direito de receber. Clientes também, ó. A conta clientes é uma conta de direitos, né? Então tá lá marcado lá que eu tenho para receber do cliente que eu prestei um serviço para ele. Então eu tenho direito de receber depois um valor daquele cliente, tá? Então direito é tudo aquilo que a empresa
ela tem direito de receber, né? Ela prestou um serviço, ela vendeu e ela tem direito de receber, tá? Ou pode também ser em relação a impostos. Ela pagou um determinado imposto, mas ela vai ter ali uma possibilidade depois de recuperar, de recolher parte daquele imposto que foi pago. Então, o direito dela. Pessoal, quando falamos em ativo, é importante que você observe esse link aí que eu deixei na tela aqui em cima, aqui, ó. Esse link aqui, ó, do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? Esse comitê, ele tem por finalidade, uma das finalidades principais dele é pegar as normas internacionais de contabilidade e adequá-las ao universo aqui do Brasil, né? Então, esse CPC aí é muito importante, tá? Então, é importante você observar lá. Já temos, se eu não me engano, 50 pronunciamentos contábeis, tá? Então, CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Nós já estamos em aproximadamente aí 52 pronunciamentos contábeis já, tá? Então, o pronunciamento, o que acontece? Nós temos o CPC 00. O CPC 00, ele definiu o ativo, tá? Ele definiu para a gente o que é um ativo, tá? Então, nós temos uma definição de ativo, né? Então, o pronunciamento conceitual básico da contabilidade, que é o CPC 00, define formalmente o ativo. E aí você tem que memorizar 3 aspectos básicos do conceito de ativo. Professor, já sei que ativo é o conjunto de bens e direitos da entidade. Ok, mas você precisa decorar também a definição formal de ativo. E o que é ativo? Ativo você precisa decorar 3 aspectos. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Então precisa decorar isso, ó, de acordo com o CPC 00. CPC 00, tá? Então é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Então esse é o conceito de ativo. Então nessa tela aqui eu procurei detalhar um pouco mais, ó. O que é um recurso econômico presente? É um direito, tá? Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, tá? Então ela tem um direito de receber aquele valor do seu cliente, né? Ela prestou um serviço, a empresa ali prestou um serviço para o seu cliente e ela tem esse direito, ele tem um potencial de produzir um recurso econômico. Por quê? Um benefício econômico. Por quê? Porque o cliente vai pagar, por exemplo, o boleto, vai fazer um Pix, vai pagar no cartão de crédito, né? Então, o recurso econômico presente que a empresa tem, tá? Então, esse recurso econômico presente é um direito que ela tem, que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, tá? Beleza? Tem que ser controlado pela entidade, Naturalmente, a entidade controla esse recurso econômico porque ela tem a capacidade de direcionar o uso desse recurso econômico e obter os benefícios, né? Então, é a entidade que vai receber aquele recurso econômico, ela que vai direcionar o uso. Ah, vou utilizar isso aí para a compra de mais matéria-prima, ou então vou utilizar esse dinheiro para reinvestir nas atividades da empresa, enfim, para a expansão dos negócios, controlado pela entidade. Então, o ativo é um recurso controlado pela entidade, porque é a entidade que sabe como que vai utilizar aquele ativo ali. E é como resultado de eventos passados, pessoal. O ativo refere-se a algo, a um evento que já aconteceu. Então, eu já prestei um serviço, eu já realizei aquela venda, tá? Então, eu passei a ter um direito de receber por aquele produto que eu vendi, né? A empresa vendeu, ou aquele serviço que eu prestei. Quando adquirimos matéria-prima para produção, por exemplo, devemos registrar no ativo, porque eu já comprei a matéria-prima, já paguei, né? Aquela matéria-prima. Então, eu já tenho direito de receber do meu fornecedor, tá? Então, ativo é um recurso econômico presente,
controlado pela entidade como resultado de eventos passados, tá? Isso aqui é importante, esse resultado de eventos passados. De repente, o gestor da empresa está pensando em comprar um veículo para a empresa. Eu vou registrar no ativo isso? Nananina, não. Não vou registrar esse veículo no ativo, não. Não posso. Só quando eu comprar. Comprei, opa, é um evento passado. Agora sim eu registro no balanço patrimonial lá esse veículo lá no ativo, tá? Pessoal, passivo. Passivo agora, tá? Então ativo, já falamos de ativo. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Definição formal do CPC 00. Você sabe também que ativo é um conjunto de bens e direitos da entidade. Tudo bem, já sabe tudo isso aí. Já viu ali os bens numerários, bens de renda, bens de venda, bens tangíveis, bens intangíveis. Agora, vamos falar do passivo. Pessoal, o que é o passivo? O passivo, também chamado aí pelas normas de contabilidade, o passivo, também chamado de passivo exigível, ele compreende as obrigações da empresa com terceiros e representa a parte negativa do patrimônio. Então, olha só, se o ativo é a parte positiva do patrimônio, nós temos que o passivo é justamente o contrário. O passivo é a parte negativa do patrimônio. O que nós temos aqui? Nós temos que o patrimônio da entidade é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Bens, direitos e obrigações. O conjunto de bens e direitos forma o ativo. O conjunto das obrigações forma o passivo. O conjunto de bens e direitos é a parte positiva do patrimônio. O conjunto das obrigações é a parte negativa. Tudo bem? No balanço patrimonial, o passivo fica do lado direito do balanço patrimonial. Eu até fiz um esqueminha já, né? Alguns minutos atrás aí para vocês. Então nós temos isso aqui, né? No balanço patrimonial, nós temos o ativo, temos o passivo. Então o ativo aqui, ó, bens e direitos. Temos o passivo, as obrigações, e temos também o patrimônio líquido, que é a diferença entre eles. Tá? Quando eu faço o ativo menos o passivo, eu tenho o patrimônio líquido, tá? Beleza? Então, olha só, aquele PL ali é o patrimônio líquido, nós vamos falar dele daqui a pouco, tá? É a diferença entre o ativo e o passivo é o patrimônio líquido. Pessoal, sinônimos de passivo. Temos o que? Passivo exigível, ou somente passivo, tá? De acordo com as normas de contabilidade. Passivo real, capital de terceiros, isso aqui tem que decorar isso aqui, ó. O passivo também é chamado de capital de terceiros, ou capital alheio. Capital de terceiros, porque são as minhas obrigações com terceiros. Então é como se aquele capital ali fosse de terceiros, terceiros ali interessados na entidade, tá? Assim como o ativo, nós temos o quê? Que o passivo é dividido em passivo circulante e passivo não circulante. Então temos o passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante são as obrigações de curto prazo. São as exigibilidades de até 1 ano. O passivo não circulante são as obrigações de longo prazo. São as exigibilidades que ultrapassam 1 ano, tá? Então, passivo também tem dentro dele passivo circulante e o passivo não circulante. E aí, quando eu somo o passivo circulante com o não circulante, nós temos o passivo, né? Nós temos o passivo ou passivo exigível, né? Ali, ó, deixar pequenininho aqui, ó. Tá ali embaixo ali para você, ó. Ó, a soma do passivo circulante com o passivo não circulante é igual ao passivo ou passivo exigível, né? Tá? Então tá aí. Então sabemos que o passivo corresponde às obrigações da entidade. São as obrigações da entidade, tá? O que são essas obrigações? As obrigações são os valores
As obrigações são os valores que a empresa deve a terceiros. Ou seja, as suas dívidas, as suas exigibilidades, isto é, aquilo que terceiros podem exigir da entidade. Em regra, as obrigações vêm acompanhadas das seguintes nomenclaturas. Isso aqui é importante. A pagar, a recolher. Exemplos, contas a pagar. Então, são obrigações. Salários a pagar. São obrigações. Faz parte do passivo. Tudo isso aqui é passivo. Duplicatas a pagar. Notas promissórias a pagar. Então, tudo que ela vai pagar são as obrigações. Fazem parte do passivo. Tá? Fazem parte da parte negativa do patrimônio. Tributos a recolher. Quando fala tributos a recolher, são os tributos que ela recolhe para pagar ao governo, tá? Então ela recolhe lá, por exemplo, parcela do INSS, do FGTS. Ela vai recolher do funcionário e vai pagar para o governo. Então, tributos a recolher, uma obrigação. Adiantamento de clientes, olha aí, Adiantamento de clientes é uma obrigação. Por quê? Porque o cliente pagou para a empresa. Vamos supor, pagou pelo serviço. E aí, a empresa fica com aquela obrigação de prestar o serviço. Por isso, um adiantamento de clientes é uma obrigação. Porque o cliente me pagou. Agora eu tenho a obrigação de fazer aquele serviço, prestar aquele serviço. E aí nós temos também definição, de acordo com o CPC 00, nós temos definição de passivo. E o que é o passivo? De acordo com a definição formal do CPC 00. Passivo é uma obrigação presente da entidade. De quê? De transferir um recurso econômico. Tá vendo? Então, uma obrigação presente. Ela tem que transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados, muito parecido com o conceito de ativos. Tá? O passivo exigível é chamado também apenas de passivo, tá? Então, o passivo ou passivo exigível, tá? Então, você precisa decorar o conceito de passivo de acordo com o CPC 00. Passivo é o quê? Uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados, tá? Então tem que ser evento passado. Deixar aí mais estruturado isso aí para você, olha só. Então temos lá, passivo, uma obrigação presente da entidade. Então, uma obrigação é presente quando a existência da dívida não depende de evento futuro. Eu já tenho aquela obrigação. Não é um evento futuro, é uma obrigação presente. Independente do que aconteça no futuro, hoje eu tenho aquela obrigação. Tá? Transferir um recurso econômico. Eu tenho que transferir. Obrigação de transferir um recurso econômico. Uma obrigação de pagar um valor. Uma obrigação de entregar um produto. Uma obrigação de prestar um serviço. E tem que ser como resultado de eventos passados, tá? Os eventos passados é que são classificados como passivos, tá? Por exemplo, eu adquiri uma mercadoria a prazo. Eu tenho que pagar aquela mercadoria, tá? Então é um evento que já aconteceu, agora eu tenho a obrigação de ir pagando aquela mercadoria, tá? Então passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir o recurso econômico como resultado de eventos passados. Isso é um passivo. E patrimônio líquido, pessoal? Patrimônio líquido é a parcela do patrimônio que pertence à entidade. Olha só, essa parcela do patrimônio pertence à entidade. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos o seguinte, nós temos que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Essa é a equação fundamental da contabilidade. O ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Se você passa o passivo para lá, você vai ter o seguinte, A menos P igual a PL. Olha aí, O que você tem? Que o ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido.
Isso significa o que para você? Significa que você pegar o ativo, que é a parte positiva, menos o passivo, que é a parte negativa, vai sobrar alguma coisinha. Isso que sobra é o que pertence aos sócios em caso de dissolução da entidade. Então você pega todos os bens e direitos, subtrai das obrigações, que é o passivo. O que sobrar em caso de dissolução da entidade, em caso de extinção da empresa, isso que sobrar vai ser dividido entre os sócios da entidade. Então, o patrimônio líquido é a parcela do patrimônio que pertence aos sócios, que pertence à entidade. Representa os valores que os sócios ou acionistas integralizaram, olha só, eles colocaram esse valor na constituição lá da empresa. E o resultado de suas atividades, receitas menos despesas. Então, eles colocaram lá 100 mil na entidade. Então, eles têm 100 mil, eles integralizaram 100 mil para iniciar as atividades da empresa. E aí a empresa foi tendo ali, todo ano, receita menos despesa. Ela vai tendo, vamos colocar que ela está tendo lucro. Então, ela teve um lucro de 10 mil, depois mais 15 mil, e aí vai somando. Se a empresa for extinta, todo esse valor, os 100 mil, mais os lucros que ela teve depois, vão ser divididos. E como que eu vou saber esse valor? Eu vou fazer o total do ativo menos o passivo. Aí eu vou ter o patrimônio líquido. O patrimônio líquido também é chamado de, olha só, tem que decorar isso aqui, ó, capital próprio. Nada mais é que a diferença, é a diferença entre o ativo e o passivo. Então temos aí, ó, patrimônio líquido é igual ao quê? Ativo menos passivo exigível, ou passivo. Pessoal, passivo exigível para contabilidade é a mesma coisa. Ou patrimônio líquido é o quê? Olha aqui, ó. Você pega bens e direitos menos as obrigações, tá vendo? O importante aqui é você saber a equação fundamental da contabilidade, que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Se você pega o P de passivo, né, e passa para lá, você tem o quê? Que A menos P é igual a PL. Ou seja, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a equação fundamental da contabilidade. Então, se você pegar o ativo e subtrair o passivo, pega os bens e direitos, a parte positiva, e subtrai das obrigações, você tem o patrimônio líquido, que é a parcela do patrimônio que pertence à entidade. Tá? Temos aí, ó, por exemplo, no patrimônio líquido nós temos o capital social, a reserva de lucros, a reserva de capital, enfim, várias contas dentro do patrimônio líquido. Tá? O que nós temos também, pessoal? Já falamos aqui que o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Quando essa conta, ativo menos passivo, é maior que zero, nós temos a situação líquida positiva ou superavitária. Quando nós temos o patrimônio líquido igual a zero, dizemos que a situação líquida é nula. Quando o patrimônio líquido, então nós temos aqui, ó, maior que zero é positiva, né? Ou superavitária. Mas eu tenho aqui, ó, patrimônio líquido igual a ativo menos passivo igual a zero. Tá? Também, situação líquida nula. Ou patrimônio líquido, que é o quê? Ativo menos passivo, pode ser menor que zero. E aí nós temos o quê? Uma situação líquida deficitária, ou chamada também de passivo a descoberto, ou situação de insolvência. Tá? Então, quando o patrimônio líquido é positivo, o que nós temos? Situação líquida superavitária. Quando o patrimônio líquido é igual a zero, situação líquida nula. Quando o patrimônio líquido é menor que zero, o que nós temos? Situação líquida de insolvência, ou chamado passivo a descoberto. E olha só, matematicamente, galera, o que nós temos aqui, ó? Quando que o patrimônio líquido vai ser maior que zero? Quando o ativo for maior que o passivo. Porque quando o ativo for maior que o passivo, eu vou fazer A menos P, vai dar maior que zero. Quando que o patrimônio líquido é igual a zero? Quando o ativo for igual ao passivo.
E quando que o patrimônio líquido é menor que zero? Quando o ativo for menor que o passivo. Então, dentro da matemática, a gente consegue entender essa situação aí, ó. Patrimônio líquido superavitário. Quando? Quando o patrimônio líquido for maior que zero. E quando que isso vai acontecer? Quando o ativo for maior que o passivo. Quando que o patrimônio líquido é nulo? Quando eu tenho ativo igual a passivo. Quando que o patrimônio líquido é negativo? Quando o ativo for menor que o passivo. Beleza? Tranquilo? Então é isso que acontece aí para você. E agora, para falarmos de mais um conceito importantíssimo dentro desses conceitos aí iniciais, introdutórios de contabilidade, nós temos o principal demonstrativo contábil, tá? Que é o balanço patrimonial. Então nós temos que o balanço patrimonial é o principal demonstrativo contábil. Ele apresenta o que? O patrimônio da empresa de forma organizada. Nós temos uma estrutura aqui para você, uma estrutura de balanço patrimonial. Então, o ativo, até comentei já, o ativo aqui do lado esquerdo, é o conjunto de bens e direitos. O ativo, ele é a aplicação de recursos, tá? Também pode ser chamado de capital aplicado, tá? Pode ser também chamado de capital aplicado. Capital aplicado. Então, ativo, e do outro lado tem o passivo. O passivo está aqui com as obrigações. Então, olha lá, do lado esquerdo eu tenho o ativo, que é o conjunto de bens e direitos. Do lado direito eu tenho o passivo, com as obrigações, e tem o patrimônio líquido também. Olha ali o patrimônio líquido. Olha lá o patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? São os bens e direitos menos as obrigações. Tá? Do lado direito, nós temos as origens de recursos. Então, tá aí, ó. É a estrutura do balanço patrimonial. Então, do lado esquerdo, o ativo com os bens e direitos, também chamado de capital aplicado, capital investido. E do lado direito, eu tenho o passivo com as suas obrigações e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido que é a diferença entre o ativo e o passivo. Se o ativo for maior que o passivo, o patrimônio líquido é positivo. Se o ativo for igual ao passivo, o patrimônio líquido é nulo. Agora, se o ativo for menor que o passivo, nós temos um patrimônio líquido negativo, chamado também de passivo a descoberto. Situação líquida negativa. Tá? E aí, ó, a equação fundamental do patrimônio, que eu também já comentei, que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, tá aqui, ó. Então, o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Essa é a equação fundamental do patrimônio. O ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Beleza? Então tá aí na tela a estrutura do balanço patrimonial. Você pode perceber aí dentro dessa nossa estrutura, que fica muito bem bacana aí nesse diagrama, né? Então o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Se o ativo for maior que o passivo, nós temos uma situação líquida, né? Um patrimônio líquido superavitário. Se o ativo for igual ao passivo, temos o patrimônio líquido nulo. Se o ativo for menor que o passivo, nós temos um patrimônio líquido negativo, uma situação líquida deficitária, e aí também chamamos de passivo a descoberto. Tá? Pessoal, vamos avançando aí. Falando de equação fundamental do patrimônio, só reforçando aqui para você, tá? O lado esquerdo do balanço patrimonial será sempre igual ao lado direito, tá? Então, o lado esquerdo, então temos ali o balanço patrimonial, né? Ativo, passivo, passivo, tá dando falha aqui na caneta. Aqui, ó, ativo, passivo. Acho que eu tenho que... Ali, ó, ativo, passivo. Tá dando falha aqui, ó.
O lado esquerdo é sempre igual ao lado direito, o ativo igual ao passivo, tá? Mais o patrimônio líquido. Então, esse lado aqui, ó, que é o ativo igual ao passivo. Então, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Lado esquerdo é igual ao lado direito. Essa é a regra e não comporta exceções. Do lado direito do balanço patrimonial estão registradas o quê? As origens dos recursos, seja representada pelo capital próprio, lembrando que capital próprio é o patrimônio líquido, né? Lembra lá dos nomes? É uma aula que você tem que decorar muitos nomezinhos, tá? Então, o capital próprio. Então, do lado direito do balanço patrimonial, que eu não consegui desenhar ali em cima ali, que falhou a caneta, do lado direito do balanço patrimonial, o que nós temos? O passivo e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, também chamado de capital próprio, tá? E o passivo, chamado de capital de terceiros. Olha aqui, ó, mais um nome para você decorar. Capital de terceiros, que é o passivo ou passivo exigível. Olha só quantos nomes, né? Passivo, passivo exigível, capital de terceiros, é tudo a mesma coisa. Do lado esquerdo, temos o quê? O ativo, onde estão os recursos aplicados. E aqui, pessoal, nós temos aí várias maneiras de você decorar, né, que pode aparecer na sua prova, a equação fundamental do patrimônio. Ó. Ativo é igual a passivo exigível mais patrimônio líquido. Pode aparecer assim. Pode aparecer ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Pode aparecer bens mais direitos igual a obrigações mais situação líquida. Pode aparecer capital aplicado igual a capital total à disposição da empresa. Pode aparecer assim. Veja só, é tudo a mesma coisa, é tudo japonês ali, galera. Capital aplicado, não sei se eu posso falar que é tudo igual ao japonês, né? Que é tudo parecido. Aplicações de recursos igual a origem de recursos, tá vendo? Capital aplicado igual a capital de terceiros mais capital próprio. Então precisa memorizar isso. Essa tela aí você tem que memorizar, tem que decorar. Tem que decorar. Contabilidade, uma das dificuldades da contabilidade é essa. Porque é muito nome, é muito nomezinho, muito sinônimo. E aí o cara te cobra numa prova, você não sabe o sinônimo, você se lascou. Beleza? Então essa é a dificuldade da contabilidade. São muitos nomes. Você precisa decorar. Então, olha só um exemplo aí, ó. A nossa empresa aqui, ó, Aprovados Limitada, tem as seguintes contas registradas na sua contabilidade. Conta bancos, R$1.000. Conta clientes, R$700. Conta fornecedores, R$1.100. A conta bancos é um bem da empresa, representado pelo quê? Pelo dinheiro que está depositado no banco. Então a conta bancos é uma conta que representa um bem numerário, é o dinheiro que está lá na conta. Então ela é um ativo da empresa. No balanço patrimonial, ela vai ficar do lado esquerdo, do lado do ativo. A conta clientes, olha aí, ó, é um direito que a entidade tem perante terceiros. Ela prestou um serviço, ela vendeu algo para o cliente e ela vai receber. E aí, essa conta cliente vai ficar do lado esquerdo do balanço patrimonial, vai ficar lá na conta, né, do ativo, uma conta do ativo. Fornecedores. É uma obrigação que a empresa tem perante terceiros. Vai ser registrada onde? Do lado direito do balanço patrimonial, lá no passivo, né? Ou passivo exigível. Por quê? Porque é uma obrigação, né? Eu recebi o material, recebi a matéria-prima dos meus fornecedores, eu tenho que pagar esses fornecedores que me trouxeram essa matéria-prima, tá? E aí como que ficaria isso aí no balanço patrimonial? Olha lá. Bancos, R$1.000. Clientes, 700. Total do ativo, 1.700. Tá vendo? 1.000 de banco mais 700 de cliente. Passivo. Eu tenho um passivo de 1.100 dos fornecedores. Tá? E aí, como que eu chego a esse valor de 600 do patrimônio líquido? Como que eu chego? Eu vou fazer o seguinte.
1.700 é o ativo, tá? Menos 1.100 do passivo, isso aqui é igual ao patrimônio líquido. 1.700 menos 1.100 dá 600. 600 é igual ao patrimônio líquido. Se eu somar, então, o passivo, 1.100 mais 600 do patrimônio líquido, tem que dar 1.700. Então, veja que o lado esquerdo do balanço patrimonial ficou igual ao lado direito do meu balanço patrimonial. Tudo bem? Tranquilo? Perceberam aí a situação? Perceberam? Tranquilo? Pessoal, vamos agora resolver questões aí de contabilidade. Vamos lá. Muito gostoso, né? Resolver questões de contabilidade. Pegar questões de provas anteriores e vamos aí resolver essas questões. O que você pode fazer? A cada questão que fica na tela, coloca a questão na tela. Você pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Beleza? Vamos lá? Vamos avançando aí? Preparados? Então vamos lá, hein? Final você tenta fazer como simulado aí para ver quantas você acertou. Vamos lá. Acerca dos conceitos básicos da ciência contábil, julgue o item a seguir. Julgar é classificar se o item está certo ou errado. Vamos lá. Para ser enquadrado na definição de ativo, um recurso econômico presente precisa ser controlado pela entidade em decorrência de eventos passados. E aí? Para ser um ativo, qual é o conceito de ativo? Ativo, lá pelo nosso CPC 00, ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Portanto, esse item 1 é um item que está certo. O item 1 é o item certo, de acordo com o CPC 00. Falamos isso nessa aula, tá? Ativo, qual que é a definição de ativo, né? Você sabe que ativo é o conjunto de bens e direitos da entidade. E o CPC 00 traz de uma maneira formal o conceito de ativo. O conceito de ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Então esse item 1 aí é um item certo. Vamos lá, questão número 2. Assinale a opção que indica uma característica essencial para a existência de um passivo em uma entidade. Então, o que é um passivo, galera? Tem que lembrar lá do CPC 00, pelo CPC 00. Definição formal de passivo. É o quê? Passivo é uma obrigação. Tem que decorar isso. É uma obrigação presente da entidade. Então, passivo é uma obrigação presente de transferir recurso econômico como resultado de eventos passados. Tem que decorar isso aí. É só vermos o que tem ali, ó. Letra A, obrigação presente, é o gabarito, vai ser a resposta da questão, olha lá. Então, uma obrigação presente de transferir recurso econômico como resultado de eventos passados. Gabarito, letra A. Obrigação futura? Não. Mensuração precisa? Não. Prazo de realização conhecido? Não. Expectativa de futuros benefícios? Não. Benefício financeiro? Não, né? Seria ativo. Questão número 3, pessoal. Vamos lá. Julgue o item a seguir. Patrimônio é o conjunto de bens e de direitos possuídos em determinada data por uma entidade, seja pessoa física ou jurídica. Pessoal, o que é o patrimônio de uma entidade? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Então, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Portanto, esse item esqueceu, né? Está dizendo que patrimônio é um conjunto de bens e direitos. Não. Conjunto de bens e direitos. Bens e direitos é o que, pessoal? Chamado de? Bens e direitos é o ativo. Bens, direitos e obrigações é o patrimônio. E o que é o patrimônio líquido? Não confunda. Patrimônio líquido é o quê?
É o ativo menos o passivo. Então, esse item está errado. Vamos para o próximo. Item número 4. Acerca das noções de contabilidade, julgue o item a seguir. Vamos lá. Para a contabilidade, o patrimônio é dividido em ativo, passivo exigível e patrimônio líquido. Certinho. Lá é só você lembrar do balanço patrimonial. Ativo, passivo e patrimônio líquido. Nesse contexto, os bens e direitos formam o ativo. Isso, do lado esquerdo do balanço patrimonial. Sendo este a parte positiva do patrimônio. Perfeito, o ativo é a parte positiva do patrimônio. As obrigações, que são dívidas ou exigibilidade, formam o passivo exigível, denominada também passivo, certinho? Que representa a parte negativa do patrimônio, certo? A diferença entre o ativo e o passivo chama-se situação líquida ou patrimônio líquido, que representa o capital próprio. Tudo certinho, perfeito. Gabarito certo. Próximo. Questão 5. Acerca das noções de contabilidade, julgue o item a seguir. Havendo liquidação da empresa em situação líquida nula, situação líquida nula ou equilibrada, o seu ativo será suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio. Olha só, pessoal, o que nós temos aqui? Situação líquida nula ou equilibrada. O que eu tenho? Patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo. Ok. Quando que a situação é líquida, é nula ou equilibrada? Quando isso aqui é igual a zero. Ou seja, o ativo é igual ao passivo. Se o ativo é igual ao passivo, o que eu tenho? O ativo são os bens e direitos. Ativos são os bens e direitos da entidade. Se houver liquidação, então a empresa parou as suas atividades. Havendo liquidação da empresa. A empresa paralisou, parou, não vai... Vamos aí dividir os lucros e tal. Havendo liquidação da empresa, extinguiu a empresa. Está extinta, está extinta a empresa aí. Eu tenho o ativo igual ao passivo. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse ativo, galera, que está aqui, os bens e direitos, e vou usar para pagar os passivos, porque os passivos são as obrigações da entidade. Então, é tudo que eu estou devendo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o ativo da empresa, a empresa vai encerrar as atividades. Eu tenho que pegar o ativo dela, total do ativo, pagar as obrigações, o passivo. Como o ativo é igual ao passivo, o que vai acontecer? Eu vou pagar as obrigações e não vai sobrar nada. Ou seja, não vai sobrar nada para eu pagar para os sócios. Os sócios vão sair, nesse caso aí, com as mãos abanando. É isso que vai acontecer. Porque eu vou ativo igual passivo. Eu vou pegar todo o ativo da empresa, vou pagar o passivo, ou seja, vou pagar as obrigações que a empresa tem, e não vai sobrar nada para os sócios. Os sócios só receberem alguma coisa se sobrasse. Mas não vai sobrar nada, porque o ativo é igual ao passivo, e o passivo são as obrigações, eu sou obrigado a pagar, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar as obrigações. Peguei o ativo, usei o ativo para pagar o passivo, ou seja, para pagar as obrigações. Sobrou nada para os sócios, amigo. Ninguém mandou não ter sobra. Então já era. Então esse item aí está certo. Não é suficiente para pagar o capital próprio. O capital próprio, lembra? O capital próprio é o patrimônio líquido, tá? É o que sobra, seria a sobra, tá? Seria o capital dos sócios, tá? Que sobraria ali para os sócios, tá? Mas não vai sobrar nada. Então esse item 5 aí está certo, tá? Item 6. Fala lá, ó. O objeto da contabilidade é o patrimônio, certinho. Que é formado pelos ativos e o passivo. Isso, bens, direitos e obrigações. Assinale a afirmativa correta sobre os ativos e os passivos de uma entidade, tá? Vamos lá, letra A. Os ativos representam os bens e os passivos, as obrigações e os direitos. Não. Os ativos representam bens e direitos e o passivo as obrigações. Letra A está fora. Letra A está errada. Letra B. Os ativos se referem à posição financeira e os passivos ao desempenho financeiro. Nada a ver. Letra C. Os ativos são evidenciados em ordem de liquidez e os passivos em ordem de solvência. Não. E os passivos em ordem de exigibilidades. Tá? Ou seja, pessoal,
O ativo é colocado no balanço patrimonial em ordem de liquidez. Dinheiro mais fácil de eu pegar, tá? Caixa, tá? Bancos, essas coisas aí, essa zorra toda aí. O passivo em ordem de exigibilidade, aquilo que eu sou obrigado a pagar. Então, passivo circulante, depois o passivo não circulante, tá? Letra D. Os ativos são mensurados de acordo com o valor justo. E os passivos de acordo com o custo histórico. Pessoal, olha só. A gente está falando de base de mensuração. Base de mensuração de ativo, base de mensuração de passivo. Geralmente, pessoal, na maioria dos casos, as bases de mensuração aí são o custo histórico, tá? Então tá errado aí. Valor justo não. Geralmente é o custo histórico, tá? Letra E. Os ativos mostram como são aplicados os recursos. Ó. Ativos é aplicação de recursos. E os passivos, origem de recursos. Isso aqui, certinho. Letra E, gabarito letra E. Porque o ativo é o capital aplicado. Lembra lá da capital aplicado ou aplicação de recurso. E os passivos? Passivo é origem de recurso. Tá? Origem de recurso. Item 7, questão 7. A referência à riqueza líquida de uma entidade pode ser associada. Pessoal, riqueza líquida. Riqueza líquida, sinônimo aí de PL, patrimônio líquido. Tá? Capacidade de liquidez imediata? Não. Montante de ativos realizáveis? Não. Valores liquidados com capital próprio? Não. Montante dos ativos deduzidos passivos. Isso aqui, ó. Questão 7D. É o ativo menos o passivo, patrimônio líquido. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Isso aí. Lembrando, porque a equação fundamental do patrimônio, equação fundamental da contabilidade é o quê? Equação fundamental do patrimônio. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Quando eu pego esse P e jogo para lá, eu tenho que ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. É isso que eu tenho. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Então, questão 7, letra D. Questão 8, julgue o item a seguir. Para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativo e passivo. Pessoal, se liga aí, cuidado, tá? O que é patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Tá? Esse é o patrimônio. Esse é o patrimônio, tá? Conjunto de bens, direitos e obrigações. Quando falamos de patrimônio líquido, estamos falando que da diferença entre ativo e passivo. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é o patrimônio da entidade, que é o conjunto dos seus bens, direitos e obrigações. Outra coisa é o patrimônio líquido, que é o ativo menos o passivo, tá? Então, a questão fez uma confusão aí, tá? Olha só, para o estudo da contabilidade, patrimônio líquido. Patrimônio líquido é a diferença entre ativo e passivo. Então, tá errado esse item 8 aí, tá errado. Item 8 está errado. Item 9 agora. Elaborei essa questãozinha aí. Relativamente aos conceitos introdutórios da contabilidade, julgue o item a seguir. Questão 9. O patrimônio líquido, PL, também conhecido como capital próprio? Sim. Então, vamos lá, vamos marcando aí. Ó. Patrimônio líquido, também conhecido como capital próprio, perfeito, corresponde aos recursos originários, origem de recurso, dos sócios, originários dos sócios, sim. Quando a empresa abre, o sócio vai lá e coloca um dinheiro para iniciar as atividades. Recurso originário dos sócios. E os rendimentos auferidos pela empresa. Isso, aí a empresa passa a ter lucros. Então eu vou juntar aquele dinheiro que o sócio colocou no início da atividade com os lucros que foram sendo obtidos depois. Isso aí é o patrimônio líquido, tá? Somente constitui obrigação exigível da empresa em caso de sua extinção ou retirada de sócio. Então, ou seja, está dizendo o seguinte, eu tenho lá o patrimônio líquido, a empresa está andando, a empresa está caminhando.
eu só vou pegar esse capital próprio, esse patrimônio líquido, eu só sou obrigado a pagar para os sócios quando a empresa vai encerrar suas atividades. Ou quando o sócio vai sair da empresa, aí ele pega a parte dele. Tá? Enquanto não ocorrer a extinção ou retirada de sócio, o patrimônio líquido é uma obrigação não exigível. Ninguém pode ficar exigindo. Por isso, o patrimônio líquido também é chamado de passivo não exigível. Com isso, o patrimônio líquido constitui sim uma obrigação da entidade para com outras pessoas físicas ou jurídicas. Além disso, os sócios de uma empresa podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Então, eu coloquei essa questão aí como aprendizado, uma questão aí para reforçar o seu conhecimento. Está certo esse item 9 aí. Leia várias vezes, pessoal, leia várias vezes. Questão 10. A respeito dos conceitos introdutórios de contabilidade, julgue o item a seguir. Uma entidade cujos bens e direitos somem 2 milhões e que possua obrigações que totalizem 5 milhões, estará em uma situação líquida que pode ser definida como ativo a descoberto ou deficitária. Então, olha só. Vamos fazer aqui, ó. Bens e direitos é o quê? Ativos. Então, eu tenho ativo. Nem precisa fazer isso aqui, mas vou fazer só para ficar mais esclarecido. Bens e direitos é o ativo. 2 milhões. Vou colocar só 2. Tá, 2. Obrigações, 5. E falta o patrimônio líquido. Falta o PL, falta o patrimônio líquido. Então, eu tenho ativo 2. Tá? Então, eu tenho ativo 2. Passivo 5 e patrimônio líquido não sei. Mas o que eu sei, pessoal? Eu sei que o patrimônio líquido é igual ao ativo, que é 2, menos o passivo, que é 5. Eu sei que o patrimônio... Tudo em milhões aqui, né? Eu sei que o patrimônio líquido vai ser menos 3 milhões. Ou seja, o patrimônio líquido é negativo. Se o patrimônio líquido é negativo, o que eu tenho? Eu tenho uma situação líquida deficitária, ok? Ou chamado também de passivo a descoberto. E não ativo a descoberto. Portanto, esse item está errado. Por que está errado esse item? Porque ele chamou o passivo a descoberto, chamou de ativo a descoberto. É errado. É passivo a descoberto. Uma palavrinha só, tá vendo? Está errado ali. Questão 11. Se ao final de determinado ano o ativo de uma empresa era 60 mil e o passivo de 200 mil, então o valor do seu patrimônio líquido era... Então vamos lá. Vou fazer direto aqui, ó. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Patrimônio líquido é igual a ativo. Quanto que deu o ativo? O ativo era 60 mil. Menos o passivo. Passivo 200 mil. Patrimônio líquido é igual 60 mil menos 200 mil dá menos 140 mil. Então, o patrimônio líquido é o quê? Negativo em 140 mil. Gabarito letra A. Questão de auditor fiscal, hein? Sebrasp. Banca Sebrasp, tá? Menos 140 mil. Como é um patrimônio líquido negativo, podemos chamar de que essa situação? É uma situação líquida de passivo a descoberto. Ou uma situação líquida deficitária. Vamos lá, vamos avançando. Questão 12. Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do passivo correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido. Nessa situação hipotética, aí vamos ter as situações ali para analisar. Vamos montar aqui então. Então, o cara analisou a equação patrimonial de uma entidade. E ele viu o quê? Que o valor total do passivo correspondia ao dobro do patrimônio líquido. Então, vamos lá. O que nós temos? Ativo
passivo e o patrimônio líquido. Beleza. Vamos colocar valores aqui para ficar mais fácil de calcular, tá? Ele viu que o valor total do passivo era o dobro do patrimônio líquido. Vamos supor que o patrimônio líquido seja 100. O passivo vai ser o dobro, né? Então vai ser 200. Tá vendo? Então o passivo é 200. Então o passivo 200 e o patrimônio líquido 100. Né? Porque ele falou assim, ó, o valor total do passivo é o dobro do patrimônio líquido. Então o que nós temos? Temos que o passivo é 200, o patrimônio líquido é 100. Beleza. Maravilha. Tá aí. Sabendo disso, eu já posso tirar que o ativo é 300. Porque o ativo é a soma, né? O ativo é o passivo mais o patrimônio líquido. Então o ativo vai ser 300. Agora é só olhar as alternativas. Letra A. O total do ativo da empresa equivale a 3 vezes o total do patrimônio líquido. Gabarito letra A, tá aí, ó. O total do ativo, que é 300, equivale a 3 vezes o total do patrimônio líquido. Sim, o patrimônio líquido é 100, o ativo é 300, então gabarito letra A, tá aí, ó. Letra B, o total do passivo é igual a 1/3 do ativo. Não, o passivo é 2/3 do ativo. É 2/3, tá? Que é 200 para 300. 2/3. Letra C, o total do ativo corresponde a 2 vezes e meia. O total do passivo? Não, 1 vez e meia. 1 vez e meia. Por quê? Porque o ativo é 300, o passivo é 200. Então o ativo é 1 vez e meia, 1 vez mais metade do passivo. A empresa está com o passivo a descoberto? Não. Passivo a descoberto não, porque o patrimônio líquido é 100. Então aqui é superavitária. O total do patrimônio líquido é igual a metade do total do ativo. Não, é 1/3. Então, gabarito letra A. Vamos avançando, pessoal. Estamos caminhando para o final, hein? Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, julgue o item subsecutivo. O passivo a descoberto ocorre quando o ativo é igual ao passivo, fazendo com que o patrimônio líquido seja zero. Pessoal, o passivo a descoberto, quando que ocorre o passivo a descoberto? Pessoal, nós temos que o patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Passivo a descoberto é quando o ativo é menor que o passivo. E aí o que nós temos? Temos que ativo menos passivo é negativo. Isso é passivo a descoberto. Passivo a descoberto é quando o ativo é menor que o passivo. E aí que nós vamos ter o patrimônio líquido negativo. Então tá errado aí. Item 13, item errado. O que acontece quando o ativo é igual ao passivo? Nós temos a situação líquida nula. Quando ativo é igual a passivo, a situação líquida é nula. A situação líquida é nula, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Passivo a descoberto. O patrimônio líquido é negativo. Ou seja, o ativo é menor que o passivo. Agora, quando o ativo é igual ao passivo, a situação líquida é nula. Beleza. Questão 14. O capital de terceiros... Opa, o que é capital de terceiros, pessoal? Tem que lembrar. Capital de terceiros é o passivo. Ou também chamado de passivo exigível. Se eu olhar lá no balanço patrimonial, o que eu tenho? Ativo, passivo, tá? Esse passivo aqui também é chamado de capital de terceiros, tá? Esse cara aqui, ó, capital de terceiros. Capital de terceiros.
E o que eu tenho dentro do passivo, galera? O que eu tenho dentro do passivo? O que eu tenho dentro do passivo? Eu tenho o passivo circulante e eu tenho o passivo não circulante. Lembrando que o passivo circulante mais o passivo não circulante vai me dar o total do passivo, que é a mesma coisa que capital de terceiros. Então, o capital de terceiros é formado pelo passivo circulante e não circulante, gabarito letra A. Gabarito letra A. Na letra B, somente pelo circulante? Não, falso. Apenas pelo não circulante? Falso. Pelo patrimônio líquido e passivo circulante? Falso. Pelo exigível de longo prazo? Não, nada a ver. Então, passivo circulante e não circulante. Lembrando que o passivo circulante é aquele até um ano. Não circulante, após um ano. Tá? E por fim, galera, para fechar, vamos fechar aí com essa aula com uma questãozinha bacana, tá? De auditor fiscal, Fundação Carlos Chagas, tá? Em São Paulo. Diz o seguinte, você pode pausar o vídeo e tentar resolver a questão, tá? A CIA Beta possui bens e direitos no valor total. Bens e direitos é o ativo, né? Então, se falou bens e direitos, você já sabe que é o ativo. Bens e direitos no valor de R$1.750.000. Sabendo-se que, nessa mesma data, o passivo exigível corresponde a 2/5 do patrimônio líquido, então este último corresponde a... Então está dizendo que o ativo... Então, vamos montar aqui, ó. Ativo, passivo ou passivo exigível e PL, patrimônio líquido. Tá? Tá dizendo que o total do ativo é R$1.750.000. Está dizendo também o seguinte, que o passivo exigível representa 2/5 do PL. Então vamos colocar aqui como passivo assim, ó, 2/5 do PL. Vai ficar assim, ó. O que acontece, galera? Se eu somar o passivo mais o patrimônio líquido, tem que dar 1.750.000. Por quê? Porque o ativo é o passivo mais o patrimônio líquido. O ativo é o passivo mais o patrimônio líquido, beleza? Então, o que vai acontecer? Se eu somar 2/5 de PL, que é o meu passivo, mais o patrimônio líquido, que é PL, isso aqui tem que dar o ativo, 1.750.000. Agora é matemática básica, pessoal. Agora é matemática básica, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar aquelas frações ali, ó. Como é que dá para somar aquelas frações? Eu vou pegar aquele PL, olha só o macete aqui, ó. Vou colocar 5 aqui e 5 embaixo. Fica mais fácil, ó. 2 mais 5, 7. 7 PL sobre 5. Tá vendo? Que o denominador é 5, né? O denominador é 5. 7 PL sobre 5 é igual a 1.750.000. Tá? Igual a 1.750.000. Agora, o que você vai fazer aqui, ó? Esse 5 sobe multiplicando. Então, você vai ter 7 PL igual a 5 vezes 1.750.000. Tem que fazer no braço. Pega esse 7 que está multiplicando, passa dividindo. Portanto, o PL, o patrimônio líquido, vai ser igual a 5 vezes 1.750.000 dividido por 7. Se você fizer a divisão, o que eu recomendo você fazer aqui? Ó? Pega 1.750.000 e divide por 7. Isso vai dar 250.000.
vezes 5, você vai ter um patrimônio líquido igual a R$1.250.000. Portanto, o patrimônio líquido é R$1.250.000. É o que ele pede, né? É o que ele pede na questão. Ó. Patrimônio líquido. Este último corresponde à letra B de bola, R$1.250.000. Então, tá aí o gabarito para você. Pessoal, com isso, nós encerramos a nossa aula número 2 de contabilidade geral. Eu espero que você tenha entendido os conceitos desta aula. São vários os conceitos, são vários nomes que você precisa decorar. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. E eu sou o professor Anderson Magalhães, galera. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!